Saudamos a amada igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém, igreja? Agora é para valer, hein? Glória a Jesus. Vamos dar início à nossa hora nona. Hoje, com o início de uma campanha nova que o Senhor nos deu, em 1 Samuel 17. Vamos tirar o nosso período de oração. Somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações, Rua Plutão, 152, Vigário Geral. Hoje vamos ter uma palavra diferente, né? No meio do culto, do meu neto que vai trazer algo da parte de Deus, já falou comigo. Glória a Jesus. Vamos estar tirando o período de oração. Enquanto nós estamos aqui orando, você pode colocar aí o pedido de oração, que depois nós voltamos e damos uma olhada e vemos os pedidos para estar clamando durante a semana, na madrugada, escrevemos, colocamos e levamos para o monte, amém? Hoje a gente está abrindo mais tarde um pouquinho, mas louvado seja Deus, porque já estamos aqui para clamar que Ele que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor. Somos gratos ao Senhor pelas vidas que aqui já se encontram. E de certo o Senhor hoje vai estar falando conosco, vai de encontro à necessidade de cada coração, de cada vida que se encontra aqui essa tarde, que vai estar entrando por intermédio da live. A Rua Plutão, 152, Vigário Geral, dando início à nossa hora nona, Igreja Missionária Fogo para as Nações. Amém? Depois eu vou passar para você um pouquinho, tá bom? Um pouquinho, tá? Glória a Jesus. Vamos dobrar. Quem quiser dobrar o joelho, puder, fique à vontade, tá? Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma tarde, ó Deus, onde nós estamos reunidos na Tua casa, para nos levantar a nossa voz a Ti, gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Toma a vida de cada irmão que já se encontra aqui conosco presente, aqueles que estão entrando por intermédio das lives, que o Senhor possa estar visitando cada casa, cada lar, cada família aqui representada. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, mais um dia de oração nesta casa. A nossa irmã que se faz presente com a sua família, vai de encontro àquilo que ela necessita, ao seu lar, à sua dispensa, ao clamor que a Tua serva possa estar trazendo hoje nesta tarde. Vai de encontro ao lar da Tua serva, visita, juntamente também a família de Marcos Paulo. Nós estamos aqui em gratidão a Ti por mais um ano de vida que ele vai completar domingo. E nós estamos desde já, Senhor, Te agradecendo pela vida dele, pela presença dele, por ele estar aqui conosco essa tarde na Tua casa para adorar e bendizer o Teu nome. Obrigado pela vida de Samuel, meu neto, Moisés, minha filha Juliana. Continua, Pai, abençoando, Senhor, cada casa, cada lar representado. Abençoa a vida de Samuel, seus estudos, a sua mente, Senhor, a sua chamada, Pai. Visita a vida de Samuel também nessa tarde, Senhor. Completa a obra no seu coração, na sua mente. Vai de encontro a cada pedido que de contínuo nós temos feito nesse lugar de oração. Obrigado, Senhor, porque nós tiramos muitas coisas da mesa de oração porque foi respondida. Nós cremos e servimos a um Deus que diz que operando Deus não há quem possa impedir. Obrigado, Pai, pelo Teu agir, pelo Teu operar, nas causas na justiça que nós Te apresentamos, nos pedidos que ali foram colocados, ó Pai, a qual o Senhor nos respondeu, nos entrou com resposta, entrou com solução. Visita a vida da Eide, de Alisson, Senhor, que vai completar mais um ano de vida também no domingo. Vai de encontro à casa, ao lar, de cada vida que entra pela live, pela internet, visitando, Pai, cada casamento, cada família, filhos, lares, Senhor, casas, pessoas que clamam pela saúde de alguém. A Ivonete Dias que pede, Pai, pela sua cirurgia. Eliana Cândida, Marli Alves, a Kátia, Senhor, a Dona Karina que se encontra restabelecendo da sua saúde. Visita a saúde da Tua serva nessa tarde, Pai. Vai de encontro, Senhor, à sua vida, do alto da cabeça à planta do pé. Visita o leito dos hospitais. Quantas pessoas internadas, esperando uma cirurgia, Senhor. Opera, Pai, o sobrenatural. Toma frente, toma direção de mais uma tarde de oração neste lugar, de mais um dia onde nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui a Sua boa mão tem nos ajudado, tem nos sustentado. Obrigada, Senhor, pelas respostas de oração. Obrigado pela providência que de contínuo tem chegado nesta casa, neste lugar. Toma a vida da missionária Ruth, toma a vida de Eide, toma a vida de cada irmão que se disponibilizou a estar aqui. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Repreende todo empecilho, todo embaraço para o povo chegar na Tua casa. Recebe, Pai, cada louvor que vai ser entoado, cada oração que vai ser erguida a Ti, ó Deus, nessa tarde. Visita, meu Senhor da glória, cada pedido, cada causa, aquilo que é impossível para nós, diz a Sua palavra, que tudo é possível ao que crê. E nós cremos, ó Pai,
Quantas respostas de oração nós tivemos essa semana, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo. Queremos Te agradecer pelo dom da vida, por podermos nos levantar essa manhã, Pai, e estarmos dizendo na Tua casa que se não for a Tua boa mão que estivesse ao nosso lado, de certo já teríamos perecido. Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida que Marcos Paulo vai completar. Obrigada por mais um ano de vida que Alisson vai completar. Abençoa os seus estudos, abençoa os seus projetos. Vai de encontro à sua casa, à sua leitura bíblica, aos seus estudos, ao seu seminário. Continua abençoando, Pai, prosperando, Pai, a cada dia a sua mente na sua presença, o seu momento de devocional que Ele tem tido contigo. Vai de encontro, meu Senhor da glória, nessa tarde, a cada clamor, a cada alma, a cada vida que entra pedindo socorro, pedindo providência, pedindo por cura. Vai de encontro nessa hora, Tu és Deus de perto, Deus de longe. Entra, Senhor, na cura divina. Visita, Pai, o vizinho da esquerda, da direita, o de baixo, o de cima. Completa a obra no meio da nossa casa. Queremos dizer que eu e a minha casa temos servido ao Senhor. Completa a obra de libertação, Senhor, e da vitória. Dá vitória ao Teu povo nessa tarde que clama por uma resposta, que clama por uma porta de emprego, uma porta de providência, de trabalho. Visita, Senhor, nesta tarde essas carteiras de trabalho, esse processo no INSS, essa causa na justiça. Vai de encontro, Senhor, nesta tarde, Pai, a cada um que entra e sai por essas portas. Abençoa, prospera, dá vitória pelo poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Muito, Senhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui em Sua presença. Aleluia. Muito, Senhor, obrigado Jesus. pela nossa vida. Glória a Deus. Peço, Senhor, que se for a Tua vontade, o Senhor abençoe a nossa casa, a família. Jesus, a Deus. Se for de Sua vontade, Senhor. Muito obrigado. Amém. Visita, Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor nessa tarde? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. A palavra de Deus: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus, né? Daí diz que se eu quero entrar no céu, eu tenho que ser como uma criança. Então, meu neto Samuel vai fazer uma oração também para darmos início essa tarde, tá bom? Deus, muito obrigada por mais um dia na Tua presença. Faça que essa manhã, não, essa tarde seja muito boa. Abençoa todo mundo que tá vendo, que tá aqui. Glória a Jesus. Que eu faça esse culto ser muito bom. Amém. Glória a Deus. Eita glória. Glória a Jesus. É assim que a gente começa, né? Quer orar também, pequena? Quer orar? Quer vir? Vem cá, pode vir orar. O mistério tá diferente hoje. Pode vir. Deus falou que hoje ia ser diferente. Vem cá, pode orar também. Vem aqui. Dá uma mão aqui pra ti. Fica aqui, ó. Pode orar. Quer não? Quer orar não? Vai lá, senta lá então. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos louvar o louvor da harpa. Glória a Deus. Vamos louvar o 21. Então, alguém que harpa para louvar aí, meus irmãos? Tem aí? Fica aqui. Para me ajudar a louvar. Eu estou ficando com a minha voz bem cansada. Glória a Jesus. Me ajuda a louvar, gente. Quer louvar? 28? Glória a Jesus. 28 da harpa. Glória a Deus. Fiz o olhar também, você não bem. Só Jesus. Louvado seja Deus. Somos a Igreja Missionária Fogo para as Nações. Estamos dando início à nossa hora nona essa tarde. Rua Plutão 152, Vigário Geral. E você é nosso convidado para estar louvando o Senhor conosco, para estar ouvindo algo da parte de Deus na tarde desse dia. Glória a Deus. Andas carregado de tristeza e dor. Pode bater palma. Sem nenhum auxílio, nenhum salvador. Ouvi a mensagem de teu bom Jesus, que tem mais coragem
por ti. Ele quer levar alma dolorida, ouve o seu falar, senda espinhosa, ele já andou, morte afrontosa. Deus vai te guiar com suas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará, sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador, crendo em Deus prossegue, seja como for. A igreja, Deus vai te guiar com suas fortes mãos, pode descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar, aleluia, em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Glória a Jesus. Quem é que precisa da direção de Deus? Eu e a minha casa, né? Minha irmã consegue cantar louvor da harpa? Eu não sei não. Sabe não? Quero te botar para cantar aqui já. Vamos louvar o 467, a igreja me ajuda. Glória. Glória a Deus. Daqui a pouco o bispo chega aqui para me ajudar. 467, Rua Plutão 152, Vigário Geral, Igreja Missionária Fogo para as Nações. Já tem gente aqui comigo pelo Facebook. Deixa eu ver quem está aqui. Eita Glória, pastora Cida. Eita Glória. Lá de Portugal, está ali comigo. Que coisa, que chique, hein? Pastora Cida está ali comigo. Seja bem-vinda. Vamos louvar o 467? Oh, por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão vem te pode suster. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Podes tu recordar maravilhas sem par, no deserto
ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos das mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Quando pede mais fé, ele ouve, ó crer, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, solta o cabo da nau, toma os remos nas mãos e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro serás. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Nós louvamos ao nosso Deus porque eu tenho dito de contínuo, nós não somos como aqueles que não têm esperança, né? Nós podemos clamar e ter a resposta de Deus, e o nosso Deus é um Deus que tem suprido as nossas necessidades, que tem nos guardado, tem nos dado livramento, tem nos dado cura. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar o 577 para nós fazermos mais um momento de oração. Vamos estar orando ao Senhor também essa tarde. Glória a Jesus. Em fervente oração, irmãos. Eu digo sempre, se o povo soubesse a importância e o valor de uma oração, as consagrações estavam lotadas. Quantas coisas a gente tem clamado, tem pedido ao Senhor, né, Marcos Paulo? E Deus tem respondido, né? A sua vida hoje é a resposta da minha oração. Falei, Deus, traz ele, quero ele aqui hoje, Jesus. E ele está aqui, traz a Josi, traz o Samuel, né? Traz o meu irmão, traz a netinha. Então tá todo mundo que está aqui hoje com a resposta de oração. É o Senhor que nos ensina na sua palavra, né? Ele vai dizer lá, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, irmão. Quantas respostas de oração nós temos tido da parte do Senhor e temos motivos para nos alegrar nessa tarde, da presença de Deus, porque Ele é um Deus que ouve a nossa oração, que responde no tempo favorável. Diz a Bíblia no livro do profeta Isaías, onde ele vai dizer, no dia da salvação te ajudei, no tempo favorável, eu, Senhor, me fiz ouvir, me fiz ser ouvido. As nossas orações, ela tem resposta, irmão. A solução é Jesus. A gente tem de continuar apresentado e clamado, e dito e ensinado para o povo. Clama a mim, responder-te-ei e dar-te anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabe, né? Às vezes a gente não recebe um anúncio de uma coisa maior, porque a gente não desceu mais para a oração com o Senhor, a gente não desceu mais para buscar a face de Deus, e quando nós oramos, o nosso Deus nos responde, nos visita, nos conforta, nos consola, né? Enche o nosso coração de alegria, de esperança, de renovo, porque nós servimos a um Deus que é um Deus presente, a um Deus que se faz presente. Toda vez que eu canto 577, eu lembro de Ana, que está no altar chorando, clamando a Deus. Ana sempre ia para o templo, 1 Samuel, um texto muito conhecido. E ela sempre ia para lá orar, pedir a Deus um filho. De tanto ela clamar, Deus atendeu a sua oração e deu para ela o filho tão esperado que Ana queria. Eu não sei o que você possa estar esperando hoje, mas é tarde que o Espírito Santo nos deu um tema. Grandes gigantes vão ser derrubados por causa da nossa obediência. Não precisa fazer muita coisa, é só obedecer a palavra, obedecer a voz de Deus, que o milagre acontece, a cura chega, a porta se abre, a resposta chega para a minha vida e para a tua. Aleluia, na tarde desse dia 577. Continuo pedindo aos irmãos que me ajudem. Ô, glória. Ô, glória.
em fervente oração. Vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo oração que aceita. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória. Aleluia. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde onde nós estamos reunidos, ó Deus, em Teu nome. Deus, nós te agradecemos por cada vida que se encontra aqui. Nós te agradecemos, ó Pai, porque tudo que temos deixado, Senhor, diante do Teu altar, nós temos tido resposta. É uma tarde, Pai, que nós tiramos de gratidão, Senhor, pela vida de Marcos Paulo, pelas nossas vidas, pelas respostas de oração. Obrigada, Senhor, por mais um ano de vida. Obrigado, Senhor, por mais um ano que Marcos Paulo completa na Tua presença. Nós queremos te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por cada resposta de oração atendida. De contínuo temos falado, Ebenezer, até aqui a sua boa mão tem nos ajudado, a sua mão tem nos sustentado, tem nos dado força. Venha tocar, Pai amado, do alto da cabeça à planta do pé, toca na nossa saúde, completa cura, completa obra na nossa vida, Pai. O Senhor sabe aquilo que cada coração que está passando por essas portas necessita nessa tarde. O Senhor sabe o clamor, o Senhor conhece o desejo, porque a Tua palavra diz que antes que chegasse na nossa boca, aleluia, o Senhor já conhece tudo, o Senhor já viu tudo, já ouviu. Pai, atende o clamor do Teu povo, da Tua igreja.
igreja, da pastora Cida que está lá em Portugal nos assistindo. Toma a vida da tua eleita, da tua ungida. Abençoa, continua abençoando ela lá, usando poderosamente para apregoar a sua palavra, Pai. Ela está lá com um propósito determinado pelo Senhor. Vai de encontro à casa, vai de encontro aos seus projetos, as ministrações a qual ela ainda há de fazer. Obrigada por cada vida que se encontra aqui nessa tarde. Pai, queremos te apresentar, Senhor, esta mesa de oração. Cada pedido, cada chave, causa na justiça, processo. Toma a vida de Verônica, toma a vida daquela criança nas tuas mãos. Trabalha na mente, repreende tudo que não provém de ti. Toma a vida de Alisson, toma a vida de Mateus, toma a vida de Camille. Senhor, vai visitando, Pai, a nossa casa, a nossa parentela. Toma a pastora Geralda, pastor Cláudio, pastora Cida, pastora Silene, pastora Vera, pastora Lídia, cada pastor presidente, Pai, que tem estado diante da tua obra, Deus. Senhor amado, vai de encontro àquilo que a tua casa precisa, aquilo que as igrejas locais necessitam, Pai, vai de encontro e dá vitória nessa tarde, Deus, em nome de Jesus. Glória a Jesus, seja bem-vinda, glória. Pastora Geralda está aqui conosco, pastor Cláudio, nossa irmã Josi, nosso irmão, qual é o nome do irmão? Bruno. Isso? Meu netinho Samuel, minha filha está ali na cozinha, essa Juliana também está aqui conosco hoje. Meu filho do coração, Marcos Paulo, está aqui. Domingo ele vai completar. Hoje a gente está fazendo essa consagração, ele nem sabia, por isso que eu não tenho tempo de chegar aqui. Em ações de graça pela vida dele. Porque ele vai completar 16 anos na presença de Deus. O melhor lugar, né? Que a gente poderia completar. Então domingo a gente talvez não possamos estar juntos, né? Mas ele hoje está aqui. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela presença dele aqui conosco. Muito me alegra. Para mim é meu filho, eu até brinquei com ele hoje, só nasceu na barriga errada, mas é meu filho, que eu amo como se fosse um filho mesmo, do meu coração, ele sabe disso. Então estou muito feliz que ele está aqui, na tarde desse dia. Pastor Cláudio já vai ser o pregador, 1 Samuel 17, campanha abrindo hoje, né? Eu falei, Deus envia pregador, Deus enviou pode escolher, 1, 2, 3, 4, maravilha, né? Mas o bispo falou que era o mistério, estava com o pastor Cláudio hoje. Ele subiu ali, ele falou, o pastor Cláudio está subindo aí, ele é o pregador. A campanha está baseada em 1 Samuel 17, é um texto bastante conhecido, né? Porque vai falar, a campanha que Deus nos deu para colocar, é vencendo os gigantes através da obediência. Né? Porque a gente sabe, eu não vou nem entrar no contexto, não vou deixar para o pregador, é uma passagem muito conhecida, né? Onde ele vai se disponibilizar a vencer um gigante. Mas quantos gigantes a gente não tem para vencer na nossa vida, né? Às vezes não tem um gigante dentro de nós que nós precisamos vencer nós mesmos, né? Algo que nós precisamos derrubar, jogar por terra, para servir ao Senhor conforme Ele quer. E foi o tema que Deus me deu, vencendo gigantes através da obediência. Baseado em 1 Samuel 17. Marcos Paulo vai deixar a primeira palavra essa tarde. Glória a Jesus. Vem cá. Amém. A paz do Senhor, amém? Amém. Vamos lá em 2 Crônicas 26, versículo 16. Vamos lá no 15, no 15. 2 Crônicas 26, versículo 15. Em Jerusalém, construiu máquinas, projetos por especialista, a fim de serem posicionados por especialista, a fim de serem posicionadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem simultaneamente grande quantidade de flecha, assim como arremessarem grandes pedras contra as forças inimigas na defesa das esquinas. A fama do rei Uzias foi contada e divulgada às terras muito distantes, quando foi ajudado de forma extraordinária, até que se tornou bastante conhecido e poderoso. Contudo, assim que começou a se vangloriar de suas atitudes, conquista do seu poder, o seu
coração se encheu de orgulho e soberba. Essa atitude o conduziu à queda e ao insucesso. Uzias pecou contra o Senhor, pois entrou na casa do Senhor para queimar incenso no altar dos perfumes sagrados. Mas o sacerdote Azarias entrou atrás dele com 80 sacerdotes do Senhor, homens ilustres e corajosos. Se opuseram a Uzias, advertindo-lhe: Uzias, não é a ti que compete incensar ao Senhor, mas sim ao sacerdote descendente de Arão, que foram consagrados para esse santo ofício. Sai, portanto, do santuário, pois fostes infiel e pecaste terrivelmente, e já não tens direito à glória que vem do Senhor. Então Uzias se indignou, tinha incensário na mão, estava pronto para oferecer a queima do incenso sagrado, quando se encolerizou contra o sacerdote da casa do Senhor, junto ao altar dos santos perfumes. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, eis que estava leproso na testa. Apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair logo, ao notar que o Senhor o ferira. Sendo assim, Uzias sofreu dessa grave doença de pele até o dia da sua morte. Só até aqui. E aqui, irmãos, nós vemos um exemplo explícito de orgulho. Que quando Uzias, quando ele consegue conquistar as coisas, as vitórias nas batalhas e tudo mais, ele começa a se orgulhar disso, dele mesmo. Aí ele foi até que um dia ele foi até, a gente leu aqui, ele foi até a casa do Senhor para queimar incenso. E aqui, irmãos, nós vemos que essa não era a função dele. Ele não era para ele estar ali. E aqui nós vemos, irmão, que cada um tem o seu lugar. E nós não devemos deixar o orgulho atacar, e nós queremos esquecer e fazemos o que quiser. Isso até aqui, irmãos. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus, ele era rei, não era sacerdote, né? Fala que mais 80 sacerdotes junto com Azarias, né? Que vai alertar ele para ele não oferecer incenso, ele oferece incenso. Depois de ter conquistado tanta coisa, né? E Deus falava muito comigo antes de se cumprir algo que se cumpriu na minha vida, que se cumpriu. Ele falou: cuidado com o tempo de honra, que eu vou honrar. Mas quando eu honrar, guarda o coração, né? Porque aquele se ensoberbeceu porque ele viu ele fazendo muita coisa, achou que pudesse entrar no templo, né? Então cada um tem o seu lugar, né, Marcos Paulo? Verdadeiramente cada um tem o seu lugar na casa do Senhor, no templo de Deus. Cada um de nós temos uma chamada com o Senhor e temos que respeitar, né? Ele era rei, não era sacerdote, né? A função ali era para sacerdote de apresentar incenso ao Senhor. Quero dar oportunidade para a pastora Geralda nessa tarde também, de estar conosco. Uma hora eu chego lá também, chega lá. É que aquela semana ficou, né, complicada, mas Deus tem estado nos levantando devagarzinho, a gente vai chegar lá na data. Seja bem-vinda, minha pastora. A paz do Senhor Jesus. Amém. Aproveitando que nós estamos trabalhando hoje, falei, a Espírito Santo tocava no nosso coração para estar aqui, né? Deu futivo, resolveu os probleminhas,
E como segurou a gente lá um tempão no banco, que não resolveu o problema, Jesus. Eu falei, nós vamos lá adorar o Senhor. Eu não vim aqui pagar a visita, não. Eu não vim pelo bispo, pela bispa, não. Estamos aqui para adorar o Senhor junto com vocês. Porque às vezes as pessoas pensam assim, eu vou na sua igreja, você tem que ir na minha. Já não recebe mais o galadão. Mas quando eu vou lá e adoro, e a recompensa vem do Senhor, eu reconheço isso e eu recebo vitória. Mas quando eu acho que eu vou lá, que fulano tem que vir, só fosse fulano vir. Não, eu só vou quando o Espírito Santo, ele não incomoda, ele toca no nosso coração, mesmo cansada, mesmo com dor. Tomei remédio, falei, mas eu tenho que estar lá adorando. Então eu falei para o pastor, se não der oportunidade, eu vou lá só adorar mesmo lá atrás. Amém? E tem gente que também dá oportunidade e fica chateado, bicho. Mas não, nós estamos aqui para adorar essa palavra maravilhosa. Deus fez, deu inteligência para esse rei. Ele era um rei muito inteligente, criou, né? Daquela época, ele, né, forjou ali espada, muitas coisas ali, deu inteligência para ele criar. Ele achou que ele era tal. Eu vou lá também, tipo assim, Deus começa a abençoar a pessoa, aí a pessoa já não respeita mais Deus, pastor, deixa que eu vou servir a ceia. Vou preparar, vou fazer a ceia, eu mesmo vou dar a ceia. Igual o Saul. Está demorando demais, eu mesmo vou fazer. O que tem acontecido, as pessoas querem enfrentar os pastores agora, são tempos difíceis. Eu nunca vi uma coisa dessa, mas agora eles querem te confrontar. Amém? Só o sangue do Cordeiro. E ali, por isso, ele morreu. Por isso que quando ele morre, né, Deus levanta Isaías, mas Deus já usava Isaías. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. Levanta Isaías. E também tem gente que acha, porque tipo assim, lá na água cristalina, se eu sair de lá vai acabar. Acaba nada, Deus coloca outra pessoa ali e a obra vai continuar. O único que não é, e nós somos substituíveis, o único que não é insubstituível é Deus. Deus é para sempre, é eterno, aleluia, louvado e agradecido. Nunca ninguém vai poder colocar outra coisa no lugar dele, porque ele é o Todo-Poderoso. Se ele não fizer, ninguém faz. Amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Agora eu sou nada. Deus usa pela misericórdia. Se a gente tivesse algum poder de libertar, eram os nossos. Se a gente tivesse algum poder de curar, os nossos. Não, o poder de Deus é você e eu. Sou um instrumento para ser usado para outras pessoas. Para ser usado por outras pessoas. Não é para ser usado para a gente mesmo. Né? E nem para os nossos. Não é verdade? Mas as pessoas acham que é. Não, eu tenho poder. O poder é de Deus. Vou deixar aqui uma breve palavra. Louvado e agradecido em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vou ler aqui para vocês em Gênesis capítulo 12, verso 3. Aleluia. Vai falar de um chamado de um homem já avançado de idade. Aleluia. Mas que atendeu o chamado de Deus. Deus, ele chama criança, chama velho, chama de todas as idades. Porque quando Gênesis 12, 3, porque quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, quando nós estivermos com ele, estaremos a mesma idade. Lá não tem velho, lá não tem mais criança, lá não tem luto, lá não tem mais morte. Lá sim, nós vamos viver eternamente. Mas para isso precisa de quê? De obediência. Obedecer. E se a gente não obedece o líder, como vai obedecer a Deus que nunca viu? Tem gente que quer confrontar o pastor. Não, tem que ser assim. Jesus. Falei, pode tudo. Aqui, a gente pode usar, só que naquele grande dia, ele que vai separar. A gente não separa ninguém, não. Verdade. Pode ver, né? Quem vai separar aquele grande dia é o Senhor, que vai separar o bode das ovelhas. Eu nem me preocupo quem está pecando, deixando de pecar, cada um vai dar conta de si. Eu tenho que tomar conta da minha própria vida. Então, Gênesis 12, 3 diz assim. Aqui a minha Bíblia é mais atualizada. Às vezes as palavras não estão igual, mas é a mesma coisa, mas é igual, tá, gente? Abençoarei os que te abençoa,
e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. E por meio de vocês, abençoarei todos os povos, e na outra versão vai dizer toda a família da terra. Deus chama Abraão, pai idólatra, amém? Era um empresário daquela época, fabricava, né, as imagens, mas Deus chamou no meio deles Abraão. Sempre Deus vai chamar alguém da nossa família, né? Chamou ela, chamou ele, chamou as irmãs, para que através de nós, através do nosso testemunho, a gente ganhar isso. A gente ganha assim palavras. Caramba, qual é o seu nome? Marcos Paulo mudou, depois de ter ido para a igreja. Estou falando que está falando, eu só estou conjunturando aqui. Antigamente ele era mais rebelde, chocava, fazia. Hoje não, hoje ele lê a Bíblia, hoje ele me obedece. Eu vou também para a igreja. Sem precisar, às vezes a gente, né? Sem palavras a gente ganha outra pessoa. Mas se eu estou na igreja dando um exemplo, ninguém quer não. Vou nada. Louvado e agradecido no Senhor. Amém? Então ele chamou Abraão, Abraão deu ouvido, não conhecia o Senhor, mas deu ouvido ao chamado. Ele podia dizer, sou empresário, eu tenho dinheiro, eu tenho tudo, né? Eu vou para a igreja para quê? Porque não vamos ser hipócritas, gente. Na verdade, a gente só vai para a igreja quando está com algum tipo de problema. Nós vamos lá para Deus solucionar o problema. É o marido, é os filhos, é a enfermidade. É assim que muitas vezes a gente chega na casa do Senhor. É muito raro, pode-se contar as pessoas que vai voluntariamente, tem aquele amor, aleluia, de verdade ali, para estar na casa do Senhor. Nós vamos por um tipo de interesse. E Deus, ele vai trabalhando nas nossas vidas. Louvado e engrandecido em nome do Senhor. Sendo que nós temos que caminhar não pelos bens materiais, porque esses bens materiais vai ficar. Nós temos que buscar o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar espiritual, que é a salvação, que eu e você não tem como comprar, não se compra, não abandará, não se vende. Você alcança pela graça, porque a graça é o que nós não merecemos. Jesus já pagou na cruz do Calvário a minha salvação e a tua salvação. Então Ele vai obedecer. Só que, falou, vai você e sua família. Ele vai pegar o sobrinho. Sobrinho não é família, já virou parente. Amém? E aí ele passou todo o processo que vocês sabem da palavra. Né? Ele foi preso. Abraão teve que ir lá lutar por ele. Louvado e agradecido o nome do Senhor. A mulher voltou, olhou para trás, virou estátua de sal. Muita coisa aconteceu. Teve contenda entre os pastores de ovelha lá, entre os pastores. Tiveram que separar. Olha aí. Porque muitas vezes a gente caça um problema pra gente. A gente não pergunta se é para fazer. A gente acaba fazendo. É para ajudar fulano. Quer ver? Eu vou contar rapidamente aqui. Uma moça passou lá em casa, eu tinha 15 anos. Já tinha minha primeira filha, falou para mim assim, eu tenho um quarto mais na frente, tinha na minha casa, eram 2 quartos. Mas só tinha uma caminha de solteiro, um fogão, certo? E um guarda-roupa de solteiro, é o que eu tinha. E ela falou, poxa, você podia deixar eu ficar nesse quarto da frente. Porque o meu marido me mandou embora. Eu moro lá em São João de Meriti. Ela falou no lugar que ela morava. Eu vim a pé até o Jardim América para trazer as crianças para a escola aqui na Eneida. E eu, não estando na presença de Deus nem orando, eu botei aquela mulher lá dentro de casa. Ela tinha 2 filhas e um filho. Amém? E aquela mulher me trouxe problema, porque ela já estava trazendo visitantes para dentro da minha casa. Quer dizer, querendo ou não, estava dentro da minha casa. Porque, né, o quarto ali, esse primeiro quarto, eu tinha que passar por dentro do quarto dela. E ali estava já me trazendo um problema. Aí eu falei para ela, 3 meses, a senhora falou que ia ficar aqui 15 dias. Então, por favor, a senhora vê um lugar para a senhora. Porque não dá, só a gente encheu aqui tudo de coisa. A mulher tinha muitas coisas, muita coisa. Naquela época, e muitos anos, minha filha tem 40 e poucos anos, né? Ela era bebê. Então, para você ver, ela tinha aquela televisão de pezinho, que era de pezinho. Ela tinha um guarda-roupa enorme. Ela tinha tudo. Geladeira, eu não tinha nada disso. Mas não era por isso não, porque ela encheu a casa, estava fazendo bagunça, levando até homem lá para dentro daquela casa. E aí eu fui falar com ela. Sabe o que ela fez? Juntou com a falecida minha mãe e foi lá dar queixa para mim lá no posto. Pegou lá e falou,
Ah, eu vim reclamar porque a mulher deixou eu morar lá, mas ela nem paga aluguel, aquilo lá nem é dela, e ela mandou eu sair. Ele falou, moça, ela já te fez um favor de deixar a senhora ficar lá, a senhora também, você acha que eu vou contra a moça? Não sei nem quem é a moça, nem vou lá. Aí minha própria mãe falou pra mim, eu fiquei de boca aberta, né? Porque fosse outra pessoa, mas a minha própria mãe. Aí minha vizinha tomou a dor dela. Não, então eu vou levar lá pra minha casa. Também não era crente. Eu não era crente, né? Essa já era. Vou levar pra minha casa porque você judiou da mulher, ela subiu lá em cima da mesa, ela tinha me dado um biquinho de luz do outro lado que eu não tinha luz. Ela arrancou aquilo, carmão, os fios. Olha, ela fez uma bagunça lá em casa. Levou a mulher, conclusão. Não passou muito tempo, a mulher não saiu com o marido dela. Aí ela foi reclamar. Eu falei, mas a senhora achou que eu estava errado? Então, às vezes a gente caça vento para nós mesmos. Né? Não versaram? Ah, não esperou o tempo de Deus? Ah, vou dar H para teu filho. Deus falou que ia ter filho de outra pessoa? Falou que ele seria, né, pai de uma grande nação. Tinha que esperar o tempo. Eu estava falando sobre o tempo. A gente pode precipitar e adiantar a nossa idade? Eu vou fazer em julho. Eu posso adiantar? Não, tem que esperar o tempo para me completar meu aniversário. Você vai fazer a comida, você tem que esperar o tempo do cozimento. Para cozinhar. Você está com enfermidade, você tem que esperar o tempo de você ser curada. Xarabando quebra. Se você ainda está caminhando, você tem que esperar o tempo que Deus vai salvar e libertar a tua família. Amém? Só temos que obedecer. Abraão obedeceu, largou tudo. Foi. Amém? E ele foi sim, o pai do glória. Passou a luta, passou. Amém? Mas ele recebeu vitória. Que os irmãos possam ficar com essa palavra nessa tarde. Estamos aqui para adorar o Senhor junto com os irmãos. Estou muito feliz, né, com a bênção da minha irmã, a vitória da irmã. Deus já tinha falado que decretou, está decretado e acabou. Alguém pode dizer não, mas se Deus falou sim, eu vou para aquilo que Deus disse. Então, né, eu fico muito feliz, ela está contando o teu testemunho, né? Falei, olha, Deus realmente é cabispa, né? Nem o cabelo caiu, porque Deus estava no controle. Aleluia! Porque Deus está no controle, porque Deus falou que a vitória dela é a vitória dela. Aleluia, Deus. Não adianta querer a nossa morte. Pode até querer, vai ficar querendo. Porque aquilo que Deus decretou de vitória na nossa vida é o que vai acontecer na minha e na tua vida. Então, ergue a tua cabeça, se levante, espera o tempo de Deus, vai passando na prova, vai dando glória, porque a vitória está chegando. Amém? Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Verdade. A gente tem testemunho para contar, né? Verdade, muito. Já fiz 3 quimioterapias na veia. E tô na 4ª etapa de comprimido. 4 caixas enormes, desse tamanho assim. Ali, tô na 4ª. E quando eu for de novo lá, vou pegar a última. Creio que a médica tinha marcado 8, diminuiu para 4 quimioterapias na veia. Tô com os braços roxos aqui de testemunho da agulhada que a gente toma. Né? O remédio eu fiz segunda-feira, terça amanheci melhor. Aí depois passei mal 4ª e 5ª, porque ela circula todo o sangue, o líquido. Onde tiver célula e sangue, a médica falou que ela vai passar, que eu ia sentir cansaço, falta de ar, e realmente eu senti. Né? Ontem e hoje, para eu estar aqui hoje, eu fiquei ontem deitado o dia todo, para poder, eu falei, eu não tenho condições, com falta de ar, a respiração, né, isso aqui parecia que eu tinha alguém me apertando, mas era a química da quimioterapia, e meu cabelo tá caindo só os fios, assim, né, passa, cai os fios, assim, pela casa, mas o cabelo mesmo tá aqui, tá do mesmo jeito. Tá cheio, quando lava embola tudo. Que ele não é esticado, ele é cacheado. Quando lava ele né? Tá do mesmo jeitinho. Para a glória de Deus, irmão. Hoje eu estou muito alegre, né? Eu falei que hoje a gente está oferecendo essa consagração e gratidão a Deus pela vida do meu sobrinho Marcos Paulo. E também pelo meu restabelecimento. Porque eu achei que hoje eu não poderia nem estar aqui. Diante do jeito que eu estava ontem, né? Deitado o dia inteiro, não deu para fazer muita coisa. E consegui limpar aqui de noite só. Mas Deus está no controle de tudo. E verdadeiramente a gente tem que, baseado no que a pastora Geralda falou aqui, perguntar para Deus primeiro o que é para a gente fazer. Hoje a gente cantou o hino 28, né?
Para a gente pedir sempre a direção a Deus. Deus vai te guiar com sua forte mão. Pode descansar na tribulação. Porque quem tem Deus como guia, irmão, a gente pode descansar. Tem gente até que não entende por que a gente ri, por que a gente está alegre, debaixo de tanta luta, fazendo tratamento brabo. E por que você está rindo, por que você está feliz? Porque eu estou vivendo Ebenezer. Até aqui a boa mão do Senhor me ajudou. Hoje eu estou de pé mais um dia, né? Mais um mês, mais um ano na presença de Deus. Muita gente falou que de 2023 ano passava. Já estou saindo de 2025, estou aqui para a glória de Deus, né? Hoje eu estou feliz que minha filha está lá na cozinha fazendo um negócio. Está com meu neto lá. Meu outro netinho está aqui pedindo para pregar. Vou deixar ele trazer uma palavra também. Meu netinho vai pregar hoje, vai deixar o pregador, o pastor Cláudio. Você vai trazer uma pregação junto com ele hoje, tá bom? Que ele me pediu, que ele gosta de ler Bíblia. Eu fico feliz. Leu Bíblia, tá lendo Bíblia, né? Ele fala, tô lendo, vó. Então vem cá trazendo a sua oportunidade, trazer algo da parte de Deus para nós. Hoje eu falei que estava diferente, a consagração não tá lendo, né? Ele já orou no começo, Marcos Paulo também, né? A Bíblia diz que da boca das crianças e dos bebês que mamam é que sai o perfeito louvor. Ainda diz que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que ser como uma delas. Então esse ministério tem espaço para elas, porque Deus mandou, né? Vai lá. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Salve a paz da igreja com a paz do Senhor. Vocês podem abrir sua Bíblia em Mateus 18, 10 a 14. Um dia Jesus contou uma parábola para os discípulos. Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não irá deixar as 99 ovelhas para salvar a que havia se perdido? E se conseguir encontrá-la, garanto que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não havia se perdido. Não havia se perdido. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus se alegra quando uma pessoa se arrepende de seus pecados e passa a seguir os caminhos do Senhor. Então vamos fazer a leitura. Jesus foi contar uma parábola para os discípulos. E na parábola é como se a gente fosse uma ovelha que tivesse se desviado e todo mundo que não tivesse. Aí Jesus fica mais alegre com a gente do que todo mundo que não havia se perdido. Então, a gente tem... Para você chegar no céu, você tem que pregar, você tem que orar, tem que seguir o caminho do Senhor. E se vocês abrirem suas Bíblias... Ai, cadê? Peraí. Não. Ai, é tudo difícil porque a minha Bíblia é de dia. Se vocês abrirem sua Bíblia, em Mateus 4, 1 ao 11, vocês vão verem. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, sem comer nada. E a gente não consegue ficar um dia sem comer nada. A gente tem que comer. Então, Jesus faz umas coisas que ninguém consegue fazer. E ele ficou com fome. E aí, na minha Bíblia aqui, dias e 40 noites. E já estava com fome, certo? Ninguém consegue ficar 100 dias sem comer. Não, só exemplo. Ninguém consegue.
quer ficar magrinho, Eu também tô magrinho, tô igual meu primo. Meu primo é chamado linguiça porque só come linguiça. Oh, meu Deus. Volta pra Bíblia. Vou botar. Aí, o diabo se aproveitou daquilo para perguntar: se és filho de Deus, manda essas pedras virarem pão. Mas ele responde: nem de pão o homem viverás, mas de toda a palavra. Homem pode comer tudo, pode comer alface, pode comer macarrão. E hoje em dia não tinha macarrão, era pão, era carne, tinha um monte de coisa. Mas só que o pão fazia com trigo, certo? Eu não sei. Pão fazia com trigo. E já o inimigo faz mais uma tentação. Se és filho de Deus, se você é filho de Deus, Lança-te daqui a Ô, glória. peraí, colocou meio até no meio. O pregador se perdeu. Normal. Essa mesmo. Você tá indo bem. Lança-te daqui abaixo. Está usando vaso. O inimigo levou ele à parte mais alta. Ai, caraca. É assim mesmo. Alta do templo. E falou: se és filho de Deus, joga daqui. Não, tá toda errada. Se lança daqui. Joga de daqui para Se joga. baixo, que os anjos te protegerão. E Jesus respondeu que não irá, certo, colocar Deus em prova, ainda persistindo o inimigo. O levou no topo de um monte e disse: se te prostrares e me adorares, te darei tudo isso e reinos do mundo, o seu Mas Jesus. E muitas vezes o inimigo aproveita da gente na angústia para fazer um monte de coisa que não pode. Aí a gente peca. Aí lá na escola, todo mundo fica xingando, todo mundo fica falando coisa que não pode. Aí um dia a professora falou: sabe aquele negócio lá do dia de Tiradentes, sei lá, eu não sei o negócio. Aí a professora escreveu: sempre há de ser lembrado. Aí eu falei assim: professora, ele não tem que ser sempre lembrado. Nem se a senhora botasse, ele tem que ser lembrado. Não, quem tem que ser lembrado é Jesus que morreu por nós. Aí eu, Jesus morreu por nós. Aí o amigo que não era crente, que era meu amigo, Caetei. Só gente falsa. Aí eu não falar alguma coisa lá, até esqueci, não, nem sei. Amém? Ele vai se rajar nisso. Vai lá, pregador, encerra aí a pregação.
Então, a gente pode estar perdido, pode estar tudo, mas mesmo assim Jesus ama a gente. Mesmo a gente estando lá, cantando funk, fazendo coisa, todo mundo tá falando, Lady Gaga chegou em Copacabana, todo mundo tá feliz. Mas poderia tá numa igreja ouvindo a voz do Senhor, poderia estar lá, mas só que não, tá lá na Lady Gaga que nem fala nossa língua. Aí um cara de fralda pra não sair do lugar, grandão. E muitas das vezes a gente faz o que é errado e Jesus fica triste com a gente. É verdade. Aí a tia falou assim, só pra me encerrar. A professora falou, uma professora, a tia Priscila, ela falou assim, que se eu fosse para um lugar, aonde eu fosse, eu falei assim, eu ia pro mundo do Sonic, depois eu ia pro céu. Primeiro uma coisa que era ruim, depois uma coisa que era boa, depois eu ia pro céu. Eu ia pro céu, eu já ia pro Jesus. Aí eu fiz assim, o Sonic lá e pronto, escrevi meu nome. Pronto. Agradeço a minha oportunidade. Ô, Glória, bate palma pra Jesus, querida. Leva a vida, pregador. Gostei. O pregador quer pregar muito, fica perdendo tempo. Vai sim. Deus usou, né? Deus usou já na escola, né? É isso aí, tem que ser isso mesmo, falar mesmo. Quem tem que ser lembrado é Jesus que morreu na cruz pelo nosso pecado. Corretíssimo você, viu? É meu neto mesmo, meu sangue. Pregando a verdade já, pequenininho. Com 8 anos, Samuel acabou de aprender a ler, gente. Né? E as palavras com L, com R, ainda tem mais. Quando a gente vai pegar isso aí? Aprender agora não, já faz muito tempo. Já faz um tempão que você aprendeu a falar plenitude? Se lança do pináculo? Eu já sabia. Glória a Deus, aleluia. Foi muito bem você, amei, tá? Fiquei emocionada com a sua pregação. Você vai voltar mais vezes para pregar, tá? Tá bom? Porque ele gosta de passear. Eu senti que ele gosta de passear pela Bíblia já. Não, de lá e cá foi Mateus, né? Foi lá em Mateus 18, foi Mateus 4. Que Deus possa continuar usando. Eu oro muito pela vida dele nas madrugadas, ele nem sabe. Essa madrugada eu sonhei com ele 2 vezes. Eu orei, caí pra oração. Caí pra oração com ele, essa madrugada. Vamos estar orando. Bispo Ademir já acabou aí? Não, né? Vamos estar orando, né, pelas crianças hoje, então, essa tarde. Aproveitar que eles estão criança aqui, né? Temos a netinha da irmã que está ali atrás também. Tem outro meu netinho que está lá tem um sobrinho. Vamos nos levantar e levantar o clamor pelas crianças. Porque ontem eu vi uma notícia na televisão, irmão, não gosta de ligar repórter, só ligo para ver como é que está o trânsito quando a gente vai sair. De um padrasto que pegou uma criança de 4 anos, a criança morreu. Uma criança que caiu dentro de uma caixa d'água, de um negócio, dentro de uma comunidade. Eu falei, Jesus, está demais. É uma guerra com as crianças, porque a Bíblia diz que o reino dos céus é dela, por isso a fúria é grande, né? Por isso a fúria com elas é muito grande, é muita fúria. Todo dia eu vejo jovem morrendo, adolescente que sumiu de 16 anos, jovem de 20 anos que sumiu. Então, se você tem parente, se você tem neto, vamos levantar nossa voz essa tarde em oração. Vamos orar pela nossa família, pelas nossas crianças, de uma maneira geral, para Deus repreender esse espírito de pedofilia que tem atacado as nossas crianças. Criança de 4 anos sendo violentada, de 5. Ontem eu fico muito triste. Eu falei, Jesus, apodera o teu sangue. Então vamos orar pelas crianças, aproveitar o momento aqui, o intervalo que o Samuel fez. Vamos clamar pelas crianças, aí você me ajuda a orar daí, eu oro daqui. Vamos entregar nossos netos, nossos filhos, sobrinho, parente na mão do Senhor, para que eles possam crescer também na presença de Deus. Quem é que não quer ver um neto crescer, um filho crescer na casa do Senhor? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa tarde, onde nós estamos reunidos em Teu nome. Queremos nesse momento especial orar pelas nossas crianças, Pai. Pelas crianças da nossa casa, pelas crianças do nosso país, do nosso mundo, Pai. Quantas têm sido assoladas, mortas, violentadas, Senhor. Tende misericórdia, guarda os nossos pequeninos, ó Deus. Porque diz a Tua palavra que se nós quisermos entrar no reino dos céus, nós temos que ser como uma delas, ó Pai. Nos ensina
na humildade, na simplicidade, na pureza que eles têm, ó Pai, diante de Ti. Toma a vida de Samuel, de Marcos Paulo, toma a vida dos netos, sobrinhos da pastora Geralda, da nossa irmã Josi que está aqui atrás, da minha filha que está lá na cozinha. Continua nos dando sabedoria para instruir, para educar, para ajudar, para orientar, Senhor, porque o Senhor nos colocou como orientadores, ó Pai. Diz a Tua palavra que as mais velhas orientem as mais novas. Então que a cada dia, Senhor, nós possamos ser usados por Ti para ajudar os nossos filhos, os nossos netos a crescerem na graça, a crescer no conhecimento. Cobre com Teu sangue, guarda na escola, guarda na rua, guarda no cursinho onde tem que fazer, dá livramento, dá escape, Senhor. Repreende todo espírito que não provém de Ti, que cerca, que tenta rodear as nossas crianças para crescer um adulto frustrado que não quer mais saber de Ti, Deus. Guarda os nossos pequeninos debaixo das Tuas potentes mãos e dá vitória no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos fazer o nosso momento de ofertório? Glória a Jesus. O bispo está resolvendo um negócio ali que ele tem que resolver, que só tinha um prazo para hoje. Vamos fazer o nosso momento ofertório? Malaquias 3 vai dizer: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Então que nessa tarde nós possamos ofertar em primeiro lugar a nossa vida. Já estamos aqui numa consagração, ofertando a nossa vida diante de Deus, né? Então nós somos gratos ao Senhor. Eu sempre agradeço quando eu posso chegar aqui, porque eu sei o que é querer estar na casa e não poder, né? Querer estar adorando e não poder, porque não tenho força. Coloca pra mim, depois eu não vou quebrantar o coração. Senhor, abençoa cada um que vai ofertar, que vai dizimar na Tua casa. Obrigado desde já pelas providências que tem nos alcançado, pelos milagres. Abençoa a vida de cada irmão que se faz presente nessa tarde, Pai. Nós queremos Te agradecer pela vida de cada um dos nossos irmãos que se encontram conosco, para estar adorando e bendizendo o Teu nome. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Recebe cada oferta, cada dízimo, Pai, mas principalmente a nossa vida diante de Ti no Teu altar, em conformidade à Tua palavra, Senhor, tem sido colocada como oferta. Nos ajuda a cada dia a nos colocarmos como incenso suave às Tuas narinas, Pai, para nos tornarmos a cada dia agradável diante dos Teus olhos, ó Deus. Queremos a aprovação de Deus e não somente a do homem. Queremos ser aprovados e achados por Ti como alguém que adora ao Pai em espírito e em verdade. Então recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração e o nosso sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o nosso culto racional nessa tarde. Recebe, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tudo que eu tenho a Te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um
a voz quase some. Oh, glória. Glória a Jesus. Glórias a Deus. Toda a glória e toda a honra. Glória a Jesus. Vou pedir para o Marcos Paulo estar orando pelo preletor essa tarde. Amém? Já vai treinando. Glória. Pastor Cláudio vai trazer a mensagem na parte de Deus para nós essa tarde. Glória a Jesus. Aleluia. Muito, Senhor, obrigado pela tua presença até aqui. Muito, Senhor, obrigado pelo Senhor trazer o pregador. E peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida dele e ajude, meu Senhor. Ele vai pregar a sua palavra. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Me sinto pequeno, né, diante de tantos profetas aqui nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, né? Vamos lá. O tema é 1 Samuel 17, né? Eu quero ler os versículos 45, 46 e 47 de 1 Samuel, capítulo 17. Aleluia. Verdadeiramente aqui é uma escola de profeta, né? Esse vai ser Bíblia igual ao bispo Adelino. Amém? Diz assim, o 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei e te tirarei a cabeça e os corvos do arraial dos filisteus, os corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel, e saberá, 47, saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Sobre vencer batalhas, né? O primeiro passo para se vencer uma batalha, como já tem sido falado aqui, o primeiro passo é estar no chamado. Davi foi chamado por Deus, escolhido por Deus e chamado por Deus para ser o rei de Israel. Mas Davi, moço ainda com seus 17 anos, apacentava as ovelhas do seu pai. Chamado lá do campo para a casa do seu pai para que fosse ungido como rei. Mas Davi não saiu do pasto das ovelhas para o trono no palácio. Davi passou por muitos processos. Então, o segundo passo para se vencer uma batalha é permitir que Deus passe contigo pelos processos. Por que ele tem que se passar pelos processos? Aleluia. Porque, aleluia, é um moldar de Deus. Deus, ele fala para Jeremias através da visão de um oleiro moldando, pegando um barro para fabricar um vaso, falando aí, o barro sois vós e eu sou o oleiro. Ou seja, para moldar, para chegar até o vaso há um processo. Para se tornar um vaso, para se tornar uma ovelha de Jesus, há um processo a ser seguido. Segundo passo, obediência. Davi era um filho obediente, assim como José. José era um filho obediente.
um filho responsável. Tanto que o pai o colocou acima dos seus irmãos. E por causa disso, os irmãos o invejaram, o odiaram. Aleluia. Entramos nesse processo, sabemos que vamos ser perseguidos. Haverá um tempo de perseguição na igreja. Aleluia. Mas Jesus é aquele que garante a sua igreja. Porque fomos chamados não para uma derrota. Nós entramos em batalha não para ser derrotados, mas para ser mais que vencedores. Aleluia. E Davi, obedecendo a ordem de seu pai, vai até o arraial do exército de Israel para ter notícia como está a guerra e como estão os seus irmãos. Ele aproveita, leva a provisão. Davi entrou nesse cenário contra um gigante, não porque ele queria, não por orgulho, como foi falado aqui. Ele foi em obediência ao seu pai. Ele entra nesse cenário, aleluia, Deus é preparando, capacitando, aleluia, Davi para algo grande. Porque sempre haverá algo grande de Deus na sua vida. Mas para muitos, o pequeno ainda impede de chegar no grande. Não se contente com pouco, porque esse Deus é um Deus de muito. Glória a Deus. Aleluia. Tanto que, aleluia, ele chegou lá no arraial, ele viu alguns soldados correndo, fugindo da batalha contra o gigante, porque Saul, o rei que estava atuante nesse período, queria obrigar os soldados a ir numa batalha. Quando a coisa é por obrigação, tem gente que gosta de fazer muito bem. Mas Deus não chama por obrigação. Deus, ele quer que a gente tenha prazer. Né? Como esse pequeno pregador tem prazer em pregar. Né? Tem gente que é adulto, tem, né, conhecimento didático, mas não tem esse prazer de querer pregar o Evangelho. Né? Falávamos ontem sobre trabalho, né? Aproveitando o dia do trabalho. Né? Tive na minha mãe assistindo lá a mensagem de um bispo católico. Né? Aí ele começou a falar sobre o trabalho. Trouxe um texto da Bíblia e falou sobre o trabalho. Né? Falando para você que levanta cedo e vai para o campo para plantar, para produzir frutos. Você não faz isso só para você faz para os outros. Aleluia. Para ser vencedor, temos que buscar servir a Deus com alegria. E servimos a Deus quando a gente tem o prazer de fazer para os outros. A Bíblia diz que aquele que quer ser grande no reino de Deus tem que ser menor. Aquele que quer ser maior tem que servir ao seu próximo. Aleluia a Deus. Davi estava ali para servir aos seus irmãos e ao exército. E ele ouviu o gigante afrontando. Não aceite ser considerado pequeno. Não aceite, aleluia, ser subjugado. Não aceite essa luta querer te dominar. Não aceite, aleluia, esse pensamento, não vou vencer, não vou chegar lá, não vou conseguir, não vou conquistar, não vou alcançar. A Bíblia diz que aquele que tem fé, ele pode todas as coisas. Davi, vendo esse cenário, um gigante já afrontando a Israel, ó, se eu ganhar, vocês vão se tornar nossos escravos. Não queira ser escravo das circunstâncias. A Bíblia diz que tudo nos é permitido, mas tem coisas que não nos convêm. Tudo nos é lícito, mas não devemos ser dominados. Glória a Deus.
Aí ele pergunta: quem é esse filisteu incircunciso que tem afrontado o exército do Deus vivo? A gente, a geração de hoje, conhece o Deus, e esse Deus é um Deus muito pequeno. Mas aqueles que andam na fé com Jesus sabem que esse Deus é imenso, esse Deus é poderoso. Esse Deus, ele não conseguimos, contar a dimensão, explicar a dimensão desse Deus. Não conseguimos explicar a totalidade desse Deus, mas sabemos que é um Deus grande, em que ninguém pode ir contra ele. E falaram: olha, aquele que for adiante desse gigante para lutar com ele, o rei vai isentar dos impostos, a casa dele dos impostos, e ele vai casar com uma das filhas do rei. Mas Davi não foi diante daquele gigante por causa desse benefício que o rei daria. Davi foi diante daquele gigante para mostrar que quem é de Deus, ninguém pode afrontar. Aleluia. Aleluia. Verdade de Deus. E aleluia. Mas Davi, ele se apresentou. Nunca fuja de uma batalha. Porque a gente às vezes quer fugir porque isso não é para mim não. Eu nunca me imaginei, novo convertido, nunca me imaginei com o microfone na mão, pregando, nunca me imaginei ser um pastor, dirigindo uma igreja, nunca me imaginei assim. Mas Deus me chamou. E teve uma época que eu, novo convertido, o pastor me separou como auxiliar de trabalho, aí numa reunião, foi colocada ali a abertura de uma congregação, aí o pastor vira para mim e fala: e você vai ser o dirigente lá, o primeiro dirigente. Que é isso, Aí fui para casa com aquele pensamento, vou falar para o pastor, para escolher o outro, não sei, eu nunca fui dirigente, não sei se eu vou dar conta disso não, mas eu não consegui falar com o pastor, eu fui para o monte, comecei a orar ao Senhor, e o Senhor falou no meu coração, que Ele nos chama covarde. Deus, Ele não chama covarde. Para ser vencedor, não pode ser covarde. Para ser vencedor, não pode ter medo. Tem que fazer do medo uma arma. Aleluia. Aí eu falei: Senhor, se tem esse chamado comigo, me capacita. O Senhor sabe, fui claro com Deus. O Senhor sabe que eu não sei ser dirigente. Esse terceiro passo para ser vencedor: sempre ouvindo a voz de Deus e seguindo a sua direção. Nunca faça nada sem a direção de Deus. Nunca faça nada sem o aval de Deus. Nunca faça nada se Deus não ordenar. Deus não aprovar. Era assim com Davi. Davi só ia se Deus falasse: pode ir, meu filho, que eu te garanto. Davi se apresentou. Olharam para a aparência de Davi. Não sempre olhar para a nossa aparência. Ninguém vai dar nada por nós, mas tem aquele que nos valoriza, como foi pregado aqui. Somos a ovelha que Deus valoriza. Aí Saul falou: poxa, você não pode ir contra esse gigante, porque esse gigante é experiente em batalha. Você é um jovem, aleluia, Louve ao Senhor pela vida desse jovem. A Bíblia diz que nos jovens há a força de Deus. E
o evangelho para os jovens, parece que a batalha é mais difícil por causa dos atrativos do mundo. O mundo vai sempre atrair os jovens, mas todo jovem que coloca a sua vida, a sua juventude no caminho do Senhor, tem uma juventude mais prazerosa. Lembra-te do teu Senhor no dia da tua mocidade. Aleluia. Glória a Deus. Sinta-se privilegiado, porque muitos jovens, muitos adolescentes assim da sua idade, agora estão lá na instituição de menores, presos. Muitos jovens, muitos adolescentes da sua idade estão acorrentados às drogas. Mas você está aqui. Aleluia. E Deus tem te capacitado. Né? Você é o porta-voz de Deus. Deus te chamou e Ele te garante. Aleluia. E Davi se apresentou, mas Saul falou, então coloca a minha armadura. Quarto passo, nunca use a armadura do mundo. Tenha sempre a armadura de Deus. Só vence quem coloca a armadura de Deus. Ele colocou a armadura de Saul. Saul, conjectura, se não é assim, conjectura que Saul fosse mais alto que Davi. E ele, com aquela armadura de uma pessoa mais alta, ele não tinha mobilidade, ele não tinha visão. O mundo vai sempre tirar a visão, o mundo vai sempre tirar a mobilidade. Mas quando a gente coloca a armadura de Deus, nós temos mobilidade, nós temos visão. Glória a Deus, verdade, Jesus, aleluia. Glória a Jesus. Aí, antes de ir para o gigante, os teólogos afirmam que Davi não se preparou só para o Golias. Davi se preparou para os outros 4 gigantes, que eram 5 gigantes. Os irmãos de Golias estavam também. Os filisteus aproveitavam dos gigantes e eles eram obrigados a ir para o exército. Quinto passo para ser vencedor, tem que ter uma vida de propósito com Deus. Ele falou, glória a Jesus. Tem gente que não quer fazer jejum, quer vencer a batalha, mas não quer entrar em propósito, jejum, oração, ler a palavra. Aí ele tirou aquela roupa, aquela armadura de Saul e colocou a roupa que ele sempre usava quando ele apacentava as ovelhas do seu pai. Ele venceu matando um urso, um leão. E se apresentou diante daquele gigante. O gigante quis escarnecer de Davi, falando que ia matar ele, que ia lançar o corpo dele para as bestas feras da terra comer. E Davi olha para aquele gigante com autoridade, aleluia. E eu vejo o cenário, eu me coloco dentro do cenário, as pessoas, do povo de Israel, os soldados do exército de Saul olhando para Davi, olhando aquele gigante. Esses moços não vão vencer. O gigante vai trucidar com ele. Tem pessoas que não acreditam. Mas Davi estava com fé. Quinto passo para ser vencedor da batalha: fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Falamos sobre fé. Que nós nascemos com uma fé natural. Todo ser humano acredita na existência de Deus. Se você pegar uma criança e falar onde que fica Papai do Céu, ele vai apontar para o céu. Fé natural. Mas aqueles que são chamados por Deus para ser mais que vencedores, têm fé sobrenatural. Louvado seja o teu nome. Aleluia.
A ponto de não está existindo ali, mas você crê que vai existir. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. E o gigante escarneceu, mas Davi falou, olha, pode vir com tudo. Vem com espada, vem com lança. Mas eu estou aqui, Glória a e não estou Deus. sozinho. Maravilha. Porque todo vencedor nunca entra em batalha sozinho. Deus está sempre à sua frente. Você crê nisso? Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Eu estou aqui, mas eu não estou sozinho. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontados, é quem vai me dar você na minha mão. Aleluia. Eu vou te ferir e vou tirar tua cabeça. Glória a Deus. Eu acho que o gigante não acreditou. Ah, esse garoto está de brincadeira comigo. Deixa perseguir, deixa caluniar, deixa falar mal. Deixa ir lá no pai de nada, na mãe de nada, fazer um negocinho para te colocar doente. Deixa ir lá. Aleluia. Aleluia, E agora Deus. me lembrei do testemunho do pastor Adeildo Costa. Que a igreja dele era do lado, a casa dele era do lado, ele morava na igreja. E do lado tinha um centro espírita. E a macumbeira virou para ele, fazia macumba, aí falou que, fez um desafio com ele, vou tirar sua foto. Vou tirar sua foto e vou fazer um trabalho. Ele falou, pode tirar, né? Mandou a esposa, os filhos se arrumavam, pode tirar. Disse, pode mandar. E se você quiser, ainda passa um fax lá. Se a tua macumba der certo, eu fecho essa igreja. Mas se não der certo, você vai dar esse centro de macumba para vir fazer outra igreja. Aí disse que a macumbeira discutindo com um camarada lá, ela andando para trás, e passava um ônibus na rua, ela andando para trás, o ônibus passou em cima dela. Passou pelas pernas dela. Aí ele foi lá para socorrer ela. Quando ela olhou, que viu que era ele, você? Sou eu, sim. Contra os servos do Senhor não há feitiço nem encantamento. Contra os servos do Senhor não tem muralha, não tem mar vermelho, não tem gigante que fique na frente. Rebinuce canto naraçado. Aleluia. Começou a batalha. O gigante jogou a lança. Davi se esquivou da lança. Pegou mais uma lança para jogar. Davi se esquivou. Davi pegou a pedra que ele tinha separado das 5 e colocou na funda e lançou a pedra. E é tremendo, né? O capacete, né, que chamam de elmo, tinha só aqui a abertura para ver, né? Era uma proteção para golpes de espada na cabeça, fagulha de lança, de flecha, não pegar nos olhos. Pegou a pedra, encontrou um ponto vital. Mesmo com capacete, a pedra encontrou um ponto vital. Aleluia. Mas os teólogos dizem que não foi Davi. A pedra não foi direcionada por Davi, a pedra foi direcionada por Deus. Verdade. Deus está derrubando os gigantes Eu para creio. fazer de você mais que vencedor. E o mais interessante, que o impacto da pedra era para fazer o gigante cair para trás. Mas ele caiu para frente com o rosto em terra. Glória a Jesus. Aleluia. Quem afronta os filhos de Deus Meu Deus. vão sempre cair com o rosto em terra. Chamanarra suricandara. Aleluia. Aleluia. Os filhos de Eli, né, estavam Estavam errados, né, estavam corrompidos, né, faziam coisa abominável e foram querer levar a arca da aliança
na batalha com os filisteus. Foram mortos e perderam a batalha. Os filisteus pegaram a arca e levaram para a terra dos filisteus e colocaram lá dentro do templo de Dagon. Aí foram dormir. Quando os sacerdotes acordaram e foram entrar no templo, encontraram a arca, ficava assim, encontraram a estátua assim, caída com o rosto. Ficaram impressionados com aquilo. Aí vão chamar o rei, mostrar lá, aí levantaram a estátua. Deve ter sido um vento, uma coisa que fez cair. Colocaram de pé. Quando foram dormir, voltaram no dia seguinte, a estátua estava lá, toda partida, mas com o rosto em terra, diante da arca. Glória a Deus. Não esquenta se ele persistir. Jesus. Não esquenta se continuar naquela mesma chatice para te perturbar. Deus, além de estar destruindo, está jogando por terra. Davi jogou a pedra, o gigante caiu. Ele correu, puxou a espada do gigante e cortou a cabeça. Glória a Deus. E quando os filisteus viram aquilo, começaram a correr. Até os outros gigantes que estavam lá, os irmãos de Golias, correram. E ele disse, agora que a gente vê a passagem, mas tem sempre um mistério que deu o Espírito Santo. Agora que eu observei, não foi só o gigante, mas Davi falou, e o corpo dos filisteus da areia, as bestas feras da terra. Vão saber toda a congregação que o Senhor não mata onça com espada. E dele é a guerra. Ou seja, o vencedor não precisa nem lutar, porque tem peleja que Deus está pelejando. Eu creio, Jesus. Aleluia. O Senhor pelejará por vós. Aleluia. E vós vos calareis. Calaram a afronta dos Aleluia, Deus. Deus está levantando vencedores aqui nessa tarde. Você não veio aqui em vão, você veio aqui para celebrar vitória. Assim como o Marcos Paulo está celebrando mais um ano na presença do Senhor, você veio aqui para celebrar vitória. Quem crê? Quem recebe essa mensagem? Aleluia. Glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade. Bispo, nossa carta aqui na nossa festividade, dia 31 de maio. Vamos fazer 16 anos, igual ele. A missionária ele falou que a água de Tarina é adolescente também. Glória a Deus, amém. Bate palma para Jesus. E a minha carta veio com 200 conto, ó. Foi abençoada. Entendeu, minha? Vamos lá, assim, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe eles, a pastora vê, pastor. Eles são muito corridos, trabalham muito, vai pra cá. Às vezes a doença para, fica lá um pouquinho. Aí vem, a irmã veio também, minha esposa procurou ela, a Josi, É sua neta, esse é seu filho, Sobrinho, amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Estava ali resolvendo um negócio de justiça, estou na mão do varão. Também, se sair, meu Deus do céu, acho que eu fico rico, porque é muito tempo. Deus usou trocentos vasos, eu estou na mão do varão. Tem um mistério forte aí também, queria pedir aos irmãos para orar, Um mistério de um terreno aí, que a irmã quer passar para a gente lá em Campos, está no chão. Antes de eu conhecer ela, na mata de Timã, Leonardo, foi usado por Deus, foi dentro da chave de uma congregação. Na tua mão, nem sabia o que era isso. 11 meses de crente, Deus já vinha com a promessa, e juntou com quem tem visão de obra. Jesus foi agora, vai cumprir, calar a sábia. Mas tá uma guerra lá, Porque agora o ex fala que é dele. E uma pastora do lado do terreno quer tomar. Aí ela queria cercar. O que Deus fez? Construíram casa assim em volta, cercou um pedaço certinho da pastora, que é a dona, missionária.
E a outra pastora fulana está abandonada, eu vou pegar. E ajuda a gente de oração, que é para eu levar essas folhas secas. Aí Deus vai usar o meu irmão, né? Tá o áudio está no celular dela, eu vou mostrar para ele. Ó, Deus me enxerga aí, eu vejo você construindo, ele não sabia de nada. Eu falei, Deus já bradou com a vitória. E ele vai me contar o sonho que teve. Que eu estava comprando cimento, pedra, depois ele vai me contar. E ele também não sabia de nada. Então bateu tudo assim, desconfirmou tudo. E o meu sonho mesmo era construir do jeito que a gente quer. Né? Igreja em cima, né? Um lugar para casamento, para tudo, depois fazer um curso, né? Para a gente fazer casamento, festa e a nossa casa em cima. Acabou o culto, a gente fica lá, vai para outro jeito. Vim de lá para cá, de aqui para lá fica pesado. A gente vai ter que orar lá e orar aqui. Então, ajuda a gente em oração aí. Vai dar tudo certo. Vai pegar, né? Vai pegar. Né? A promessa de Deus a gente tem que ficar firme. O pau quebra, né? Então, pra caramba, mas é bom. Eu vivo dentro da obra de Deus, eu gosto da obra de Deus. Aprendo muito, né? Que por mais que você estude, tu leia, sempre tem alguém para ensinar alguma coisa, né? Para nossa vida. E eu costumo dizer isso. Nunca deixe a tua toalha cair no chão. O líder precisa secar bem. Se perder a toalha, arruma outra. Porque perdeu a humildade. Liderança que perde humildade fica igual o diabo. Só derruba, só vê mal, só vê coisa ruim. Liderança tem que ter toalha no ombro para secar o pé do povo. É o menor de todos. Eu falo, se um dia o senhor ver que eu estou perdendo a humildade, me joga no leito. Eu prefiro que me chamem de bobo, de menino. Então deixa o menino rodar, né? Fiz até uns clipes meus, botei no canal rodando. Eu mesmo botei, deixa o bispo rodar. É melhor rodar aqui do que chegar carnaval, né? E a gente ir pro carnaval se vestir de mulher. Homem, eu não sei que febre é essa. Homem espera um ano casado pra botar calcinha. E a mulher quer sair de homem no carnaval. É a terra. Então é melhor a gente ser menino na presença de Deus, que ele entende. Verdade. Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos orar então, amém? Não vou segurar mais nada. Né? A filha dela está desenrolando um bolo aí que tu não gosta de chocolate. Né? Vamos orar. Soberano Deus, Pai de misericórdia, obrigado pelo culto, obrigado por essa mesa. Abençoe essa festividade. Que haja cura, salvação, libertação, prodígio e maravilha. Para a glória do teu nome, Pai. Entra em cada petição, Senhor, tem pessoas aqui que estão pedindo para ficar firme na tua presença, não estão pedindo emprego, não estão pedindo carro, casa, não estão pedindo casamento. Deus ainda tem os asmos da fé. Ainda tem pessoas que entendem que são dependentes da tua presença aqui, Senhor. Rebinuce cantaramacheia. E como essas coisas te agradam, Senhor. Aquele que pede forças para permanecer de pé. Trabalha poderosamente, toma nosso pastor na África. Toma essa jovem que está com espírito de depressão, com a mente perturbada. Rebinuce com eminência. Vai de encontro, Deus, a mente dela agora. Pai, quebra as cadeias correntes, calabaçúria, alaste de prominência. Agora ela está com insônia. Vai repreendendo todo o mal contra a vida dela em nome de Jesus, Senhor. Ela é especial, mas é especial para ti. Abençoa essa vida de causa de justiça. Abençoa, Senhor, cada um que nos assistiu agora pelo meio da internet. Deus ungido que vieram, Senhor, cansados, mas vieram aqui glorificar, exaltar teu nome. Tua filha que trouxe seus parentes. Pai, Dona Marcos Paulo, Senhor, eu sei que o aniversário dele ainda é domingo, mas eu creio que isso vai fazer um grande profeta. Eu não estou falando profeta, Rebinus, Camanto, Rebinarápia, profeta de entregar visão, revelação e profecia. Profeta entrega a tua palavra como ela está escrita, sem enrolação, Senhor. Entrega como está, para que haja libertação, para que haja uma cura em
interior através da tua palavra. Isso é profeta. Ebinacalamaia. Não tem como ser como João Batista, porque o próprio Jesus disse: o único profeta nascido de mulher é ele. Elemanto, cominus e canto. Mas nós somos profetas, pregamos a tua palavra. Isso é profecia que liberta o homem, que liberta a mulher drogado, o homossexual, elemanto, rebinúcio de prominência. É por isso que temos que viver lutando para meditar na tua palavra, porque tu disseste: vós estáis limpos pela minha palavra, apenas um. Calamar, que não deixou. E é o diabo que está entre vós. Por isso não podemos, Pai, deixar de meditar nas sagradas letras, para que Satanás não entre em nossa vida, não entre na nossa família. Eu entrego cada família representada aqui, as filhas da pastora Geralda. Vai de encontro de probidácica, nasce de gomina sarábia. Vai de encontro à mente de todas elas, Senhor. Faz a tu calache. Há uma guerra, Senhor, que elas estão passando, mas tu és Deus para jogar essa guerra por terra. Ajuda tuas filhas a continuar caminhando. Não deixa nada tirar, Senhor, o foco de caminhar na tua presença, não. Tentaram fazer isso com Neemias só porque ele tentou consertar os muros de Jerusalém, na Calabaragassúria. Pai, eu entrego essas mulheres nas tuas mãos agora. Pai, seus cônjuges eu entrego nas tuas mãos. Trabalha com libertação, trabalha, Senhor, ajuda tuas filhas a caminhar novamente, porque são bênçãos. Pude ver o Senhor usar na revelação e vida sendo edificada naquele culto, Narasaio. E Satanás, quando vê isso, se levanta. Senhor, toma elas nas tuas mãos. Faz a obra na Cabadarávácia. Em nome de Jesus, Senhor, muito obrigado. Tu és Deus e não há outro além de ti, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nome de Jesus. Amém. Estenda a tua mão. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com o povo de Deus. A igreja diz: amém. Se Deus é por nós, agindo Deus. Para terminar, de nome de Jesus, amém. Terça-feira, se não estivermos aqui, vamos estar nas bodas do Cordeiro. Isaac, Abraão, Jacó, né? Os muçulmanos que se converteram no sapatinho, né? Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Terça-feira, a partir das 19 horas. O bispo Ademir não botou o celular aqui, estava resolvendo um negócio muito sério. Não é caso de vida ou morte, não, tá? É só uma coisa séria, né? Deus é fiel. Amém. Deus abençoe tua vida. Terça-feira, a partir das 19 horas, estamos aí. Sim, assim for da vontade de Deus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.